perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus. Desprezamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor. Aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Muito bem, irmãos, nós estamos voltando hoje, terça-feira, com a sequência da série de estudos no livro de Filemon. E na semana passada nós encerramos o estudo levando você a uma reflexão. Na verdade, duas situações nós criamos, inclusive, para encerrarmos o estudo e darmos sequência hoje. Primeiro, o que Filemon iria fazer com Onésimo, diante da oportunidade que é concedida a ele. E foi dada a oportunidade do perdão. E ficou para hoje nós estarmos vendo isso, trabalharmos essa questão do perdão. Então, o tema principal hoje é o perdão. E depois nós perguntamos se você perdoaria Onésimo, né? O livro de Filemon, ele é chamado de a mensagem do amor. A mensagem do poder do amor. Não apenas a mensagem do amor, com a mensagem do poder do amor. Que o amor é capaz de fazer na vida da humanidade, na nossa vida, na sua vida, na vida da sua família. E
o que nós queremos chamar a atenção nesse livro é exatamente essa mensagem tão profunda. E hoje, diante daquela expectativa que nós deixamos para você em relação a Onésimo, em relação a Filemon, a oportunidade de Filemon que estava sendo dado a ele a praticar o perdão. Então hoje nós vamos pensar sobre esta igreja do amor e porque Deus é amor e a igreja é dele. Então a frase é a igreja do amor, onde Deus é que é o cabeça dessa igreja. Isto eu acredito que é significativo para nós termos certeza de que isto está acontecendo, né? E acontecendo na nossa vida. Então, muito bem. Diante da oportunidade que Filemon teve aí nesse livro de Filemon, apenas um pequeno livro, é um pequeno livro com uma extraordinária mensagem, uma mensagem muito grande, que só para você ter uma noção, nós temos toda a condição de fazer uma série de mensagens para um ano inteiro nesse livro de Filemon. Para você ver quanta coisa nós podemos tirar e podemos aprender deste pequeno livro com uma imensa mensagem a ser transmitida. Então, você que já está aí com a Bíblia aberta no livro de Filemon, nós vamos hoje entender e procurar algumas destas grandes mensagens que estão aí contidas no livro, para que você possa ver a importância desse tempo em que nós estamos passando pelo livro de Filemon. Se você observar o versículo 1 até o versículo de número 3, você vai observar que Paulo está descrevendo a importância do que nós estamos chamando nesse estudo de igreja do amor. A importância disso, o quanto isto é relevante e isto significa para nós. O papel da igreja na vida das pessoas, na vida da gente, ajudando-nos a viver como nós devemos e que tantas vezes nós não conseguimos. Tudo isso nós vemos aqui nesse pequeno livro com uma gigantesca mensagem para ser transmitida. Por exemplo, perdoando e pedindo perdão. São duas coisas que são diferentes. Uma é perdoar e a outra é pedir perdão. Esse livro trata desse assunto. A questão perdoar parece ser mais simples. Mas pedir perdão é entender que nós precisamos do irmão.
Só se pede perdão quando nós entendemos que eu preciso do irmão, eu preciso do próximo. Assim como nós precisamos do irmão, nós precisamos da igreja. Nós precisamos desta igreja do amor. Consequentemente, nós precisamos do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Então, todos esses três elementos, essas três situações que nós vemos claro aqui no livro de Filemão, irmão, igreja e evangelho, vai perfazer, levar surgir esta igreja do amor. Ela surge quando nós colocamos como relevante o irmão, a igreja e o evangelho. Em outras palavras, aqui, Paulo está lembrando a Filemão de que ele poderia contar com a igreja, com esta igreja do amor, para conseguir perdoar a Onésimo. A igreja poderia ajudá-lo nesse sentido. Se caso ele tivesse alguma dificuldade de fazê-lo. Filemão contava com o irmão e a igreja e o evangelho. Essas três coisas nós podemos observar quando lemos o livro de Filemão, que havia essa junção. E é importante olharmos aqui para o livro e vermos isso. Então, para conseguir perdoar, Filemão precisava do irmão. Que irmão era este? Precisava das palavras do irmão Paulo. O encorajamento, mostrando-lhe seu próprio exemplo como prisioneiro de Cristo Jesus, fazendo-o lembrar de que o nosso verdadeiro Senhor, reforçando ele os laços familiares da fé e de quanto é importante que nós não apenas possamos falar que nós temos irmãos, mas mostrar o quanto nós precisamos desses irmãos. Irmãos que são amorosos, olhando para o livro a gente vê, cientes de que todas as pessoas foram criados à imagem e à semelhança de Deus, e em Cristo nós somos uma família, nós somos colaboradores do reino de Deus. É o que nós vimos aqui no livro de Filemão. Nós, então, precisamos do nosso irmão para nós conseguirmos perdoar. Ele precisa ser importante para nós. É importante nós sabermos que as palavras do nosso irmão, elas são importantes para mim, para a minha vida. Irmãos que nos traga palavras de Deus. É o que nós esperamos. E é isto que, de fato, irmãos queridos, define e nos diz o que e como fazer todas as coisas no sentido de estarmos no rumo, no caminho que Deus propôs para nós. Então, nesta igreja do amor,
igreja local, é ali que nós temos a presença do irmão. É nesta igreja que nós temos a presença do irmão. Então, é importante nós observarmos aqui o papel, a importância do papel da igreja na nossa vida cristã, na maturidade da nossa vida cristã. Olha só que os versículos 1 e 2 que nós lemos trabalha exatamente esse assunto. Quando aqui nós observamos o irmão que Filemão precisava, ele diz o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, escrevo esta carta junto com o irmão Timóteo. Ora, o irmão que precisava do irmão. O irmão está ajudando, está junto com ele para poder trazer uma palavra de Deus ao outro irmão que precisava tomar uma decisão muito importante. E esse texto coloca exatamente isso. Está junto comigo, Timóteo, para escrevermos essa carta a Filemão, nosso amado colaborador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Olha a importância da igreja na vida dessas pessoas. A presença da igreja na vida destas pessoas. E é interessante que, se você estudar e ler com cuidado o Novo Testamento, você vai perceber que Filemão, ele não é mencionado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Nós não encontramos Filemão sendo mencionado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. No entanto, aqui ele é membro e líder da igreja em Colossos, igreja esta que tinha como sede a sua casa. Aqui nós já observamos que ele deve ter se convertido, e isso é certo, praticamente certo, que ele se converteu numa das pregações de Paulo. Não em Colossos, porque Paulo nunca tinha ido a Colossos. Provavelmente uma destas viagens, por exemplo, que Paulo teve em Éfeso. Éfeso é bem próximo de Colossos, dessa cidade. Ele deve ter ouvido o evangelho, se converteu em Éfeso, voltou para sua casa, onde ele residia, e ele não só volta a ele, mas agora volta com o propósito de dar continuidade à pregação e ao ensino do evangelho, transformando a sua casa na igreja do Senhor Jesus. Uma outra palavra que surge aqui, que vocês perceberam, é a palavra áfia, uma palavra feminina, uma palavra feminino, e há um consenso, a maioria dos estudiosos, das pessoas que estudam esse livro, supõem que ela é a esposa de Filemão. Não fica bem claro assim, mas é o que leva a ser. Depois vem outra palavra, Arquipo. Arquipo deveria ser o filho de Filemão, o filho mais velho, que agora já adulto, um presbítero na igreja da casa do seu pai. Ele ensinava, ele cuidava junto com seu pai dessa igreja. Quando nós lemos Colossenses capítulo 4 e versículo de número 17, nós podemos ver este assunto sendo tratado. O texto diz: e digam a Arquipo, esse mesmo aqui de Filemão,
lá em Colossenses 4 e versículo 17. Cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Ele tinha um ministério. Paulo queria que a igreja encorajasse o jovem no desenvolvimento e no crescimento do ministério. É importante observarmos isto aqui. Então nós temos aqui o filho de Filemon, a esposa de Filemon, envolvidos na igreja, na casa deles. Paulo chama o filho de Filemon de companheiro de luta, aquele que está batalhando juntamente com ele. Versículo de número 2 de Filemon, nós podemos ver isto. Na igreja do amor, independentemente de maturidade ou de posição, nós todos precisamos da pessoa do irmão, do outro. Não tem como viver uma carreira solo dentro da igreja. Nós precisamos dos nossos irmãos. Que eles nos ajudem, eles estejam nos aconselhando, estejam nos exortando, encorajando e tantas outras ajudas que há de vir através do nosso irmão e que nós podemos ver aqui no livro, nesse pequeno livro de mensagem tão extensa que é Filemon. Infelizmente, irmãos queridos, amados amigos, que está nos acompanhando nesta série de estudos, não tem como nós lembrarmos aqui que é tão importante o irmão e às vezes nós banimos isto da nossa vida, entre nós. Nós não valorizamos tanto o irmão. E às vezes, por isto, tragédias acontecem no meio da igreja de Jesus Cristo. Quando eu falo tragédias, estou falando aqui também, irmãos queridos, do mau testemunho, do evangelho ser envergonhado através de atos e atitudes de pessoas, membros do corpo de Cristo, que teimam levar uma vida de solo, achando que pode sozinho sobreviver, ignorando esta beleza da igreja do amor ser um corpo. A igreja é um corpo, nós cremos nisso, nós temos certeza disso. No entanto, às vezes nós não praticamos essa verdade como é ensinada aqui neste livro. Esta é apenas uma parte de como nós devemos doar em amor pelos outros. Isto requer conhecimento, isso requer estarmos disponível, isso requer cuidar e ajudar uns dos outros, como é a proposta, desde o primeiro versículo de Filemon até o último versículo, apresenta esta proposta. Mas nós também, assim que nos tornamos crentes em Jesus Cristo, nós devemos buscar que isto aqui seja algo que nos dê toda uma condição de vivermos assim. Relacionamentos piedosos no conceito da igreja local. Sermos piedosos. Amar. Ajuntar. Sentar ao lado. Conversar. Caminhar juntos. Preparar
as pessoas para aprovação, é importante nós fazermos isso, né? Prepararmos a pessoa para aprovação. Nesta igreja do amor, nós podemos ver aqui claramente as pessoas se interagindo, precisando uma das outras. Na igreja do amor, independente da maturidade ou de posição, todos nós precisamos um do outro. Precisamos do irmão para estar conosco, para nos abençoar, derramar graça, bondade e misericórdia. Olha que coisa interessante. A salvação em Cristo Jesus, ela é individual. Mas a vida cristã, não. Ela é coletiva. Porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para vivermos em comunidade e não seria diferente com a sua igreja. Nós precisamos sim uns dos outros. É importante vermos estes relacionamentos piedosos aqui no contexto desse livro e da igreja local. Nos prepara você para as provações. As provações que nós não sabemos que elas estão chegando. Veja o exemplo que nós estamos vivendo. Esta pandemia, quem esperava isso? Quem esperava que isso fosse acontecer conosco? Ninguém. E você vê o quanto nós estamos precisando uns dos outros para nos fortalecermos. É uma palavra, é uma oração, é uma palavra que nós recitamos da Bíblia todos os dias. E isto vem nos ajudar e nos fortalecer. E essa não é uma coisa que nós devemos fazer só quando chega um momento como esse, uma situação desta natureza, onde aí nós corremos para os nossos irmãos, nós corremos para a igreja. Não, queridos irmãos, não funciona assim, não funciona dessa forma. Nós precisamos estar atentos a esta mensagem do livro de Filemon para buscarmos o crescimento espiritual, o amadurecimento da nossa vida cristã e vivermos a vida intensa que o Senhor deseja que aconteça conosco. E foi no contexto de relacionamento tão amável que Paulo cultivou com Filemon estas verdades que hoje nós estamos estudando. E é importante nós observarmos isso aqui. E por saber que Filemon também cultivou com a igreja que se reunia em sua casa esse relacionamento, precisa ser cultivado, precisa ser plantado, para que nós possamos colher. Nós vivemos a vida cristã fazendo exatamente isso. E é importante nós olharmos aqui e sabermos que assim como nós cultivamos, o diabo vai fazer de tudo para colocar cilada e dizer, olha, por que você fica perdendo tempo aí com esse cara que não quer nada? Você já orou com ele uma vez, você já lhe deu uma oportunidade. A vida é muito mais simples você
viver sozinho. O diabo faz isso. Mas nós não vamos cair nessa. Nós não vamos ouvir a voz do inimigo. Nós preferimos ter a voz da palavra de Deus como instrumento de orientação para cada um de nós. É importante, irmãos queridos, nós vermos isso. A igreja, ela existe em circunstâncias mais adversas que você possa você possa imaginar. E é por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros, e dentro deste cuidado existe o perdão. Aquele perdão que Filemon deu a Onésimo. Exatamente como Paulo gostaria que isso acontecesse. E Paulo, no estudo passado, vocês perceberam isso. Ele coloca toda aquela situação e diz: depois eu vou aí. Deus vai preparar um tempo para que eu possa ver como foi praticado este amor e qual é a situação que vocês estão vivendo. Paulo coloca esta situação. Ler a palavra de Deus juntos, como nós estamos fazendo, irmãos queridos, é uma preciosidade. Cantarmos juntos, louvarmos a Deus juntos, ofertarmos juntos, ou seja, estarmos sempre juntos fazendo todas as coisas. Isso chama cooperação. Eu preciso do meu irmão, ele coopera comigo e eu coopero com ele. Portanto, a carta a Filemon, como nós podemos ver até o momento, ela não foi escrita apenas para Filemon e sua família. Ela foi escrita para a igreja que se reunia na casa deles, lá em Colossos. Olha, coisa interessante nós vemos aqui na carta à medida que nós vamos lendo. E hoje, na conclusão que eu vou fazer agora, na verdade, eu vou concluir esse estudo na próxima terça-feira, e eu vou fazer isso por quê? Porque no próximo estudo, eu quero fazer uma aplicação. Até aqui nós falamos sobre a carta de Filemon, o perdão, as pessoas envolvidas, Paulo de um lado, Onésimo de outro, Filemon aqui dentro da visão, a igreja na casa de Filemon, o livro colocando sobre isto, o amor que havia dentro dessa igreja, que era cooperadora, que era participante, que se preocupava com o evangelho de Jesus Cristo. E nós queremos fazer uma aplicação de tudo que nós falamos até aqui para o nosso tempo, para a igreja de hoje, para a sua família, para a sua vida, para a minha vida, para que possa surtir o efeito e o propósito pelo qual nós fizemos esta série de estudos. Portanto, nós iremos combinar isto. Na próxima terça-feira, nós vamos pegar tudo isso que vimos até aqui e fazermos uma aplicação, trazer para a nossa vida. Nós vamos também abrir um pouco do nosso coração, de não sermos apenas estudantes, de não sermos apenas ouvintes, mas entendermos que esta mensagem tem lugar para nós. E humildemente nós assumirmos este compromisso diante de Deus, o Deus da igreja, o Deus do amor. Por isso nós fazemos parte da igreja do amor, e colocarmos em prática através da nossa vida. Combinado assim? Ótimo. Então, na próxima terça-feira, nós fazemos esse fechamento, como trazendo agora mais benefícios, responsabilidade
e desafios para a sua vida, para a sua família, também para a minha vida. Deixa eu orar pedindo a Deus que esteja nos preparando para a próxima semana sobre esta visão que iremos olhar a carta de Filemon fazendo uma aplicação pessoal. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço, eu louvo a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E eu te peço, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja, os nossos amigos, tantas outras pessoas, ó Deus, que têm nos acompanhado através do estudo de Filemon, ó Pai querido, onde tanto ensinamento, tanta orientação, tanta situação é levantada, ó Deus, para nós vermos como deve ser a vida cristã e como nós devemos nos comportar como crentes em Jesus Cristo, o Cristo da Igreja do Amor, o nosso Deus que é amor. Dê-nos esta visão, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos agora, onde eles estiverem, mas que a tua bênção, a tua graça, a tua bondade esteja estendida sobre cada uma dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão. Próxima semana nós estaremos de volta. Até lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.